Peço aos irmãos desculpas, porque já que a gente está gravando, eu quero só deixar gravado aqui em áudio o seguinte, que nós tivemos um problema, uma queda de luz, então eu estou retomando o texto, Hebreus, capítulo 13, de 1 a 9, e eu li na NVT. Então, meus irmãos, feita essa leitura que acabamos de fazer, a primeira palavra da versão tradicional é permaneça. E aqui na nossa versão, na NVT, diz continuem a amar. A palavra grega que está ali é menor. É igual que o pessoal fala nos filmes aí, nesses filmes tipo Cidade de Deus. Qual é a menor? A palavra é essa mesmo, menor. E menor significa exatamente permanecer, se conectar, ficar, morar. Pode ser traduzido até como morar. Você fica ali e fica, não sai daquele lugar. É como se fosse a sua casa. Continue, permaneça, é uma coisa desse sentido, é uma coisa forte. Então, quando a Bíblia, a sua versão, a Almeida, vai dizer permaneça o amor fraternal, e aqui diz continuem a amar, a ideia é essa, é uma ideia de continuidade, é uma ideia de não parar. Como eu dizia ainda agora, a primeira coisa que eu disse foi que a igreja cristã, a vida cristã, ela é baseada no tripé: Bíblia, oração e comunhão. E a comunhão começa aqui, no amor. Se Cristo nos amou, se Cristo me deu o seu amor e deu aos irmãos o seu amor, e se Cristo me deu o seu Espírito e deu aos irmãos também o seu Espírito, nós devemos viver, portanto, juntos ou separados? Claro que vivemos em conjunto, em sociedade, em comunhão, porque o mesmo Espírito e o mesmo Senhor nos fazem conectar uns aos outros, pelo amor que diz a Bíblia. O amor é o vínculo do que mesmo? O vínculo da perfeição. Ele nos conecta para juntos chegarmos e admoestarmos e fortalecermos uns aos outros. Por isso que o pessoal até brinca, já vi vários pregadores dizendo que existe todo tipo de crente para abençoar todo tipo de crente. Por exemplo, falam do crente lixa, né? Aquele que você chega perto dele, já ganha logo uma lixada, ele vai, ele te arranha, mas você, né, permanece ali no amor e ele vai te levando para o caminho. Existe esse tipo de coisa. A palavra de Deus, ela colocada em nós, e o Espírito de Deus permeando cada um de nós, vai nos fazer sermos um conjunto melhor. Isso está escrito inclusive lá em Provérbios 27, versículo 17. Assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o seu companheiro. Então, nós vamos nos afiando mutuamente. Agora, você já viu como é que faz para afiar? Para afiar você tem que ter o quê? Atrito. Você vai afiar uma faca, você vai ter que produzir atrito. E atrito vai produzir o quê? Calor. Ou seja, um vai esquentar o outro. E além do atrito e além do calor, você vai produzir rebarbas, ou seja, vai literalmente sair faísca e dali ainda vai sair uma rebarbazinha. Aquilo que estava impedindo o corte perfeito da faca vai ter que sair, vai ter que dar espaço para que a faca agora volte a cortar como deve. Então, assim como o ferro com o ferro se afia, nós afiamos uns aos outros. Como? Pelo poder do Espírito, mediante a sabedoria que vem do alto e conforme a palavra de Deus. Os irmãos ainda creem nisso? Eu creio nisso. Nem sempre é fácil. Por isso o autor ele vai dar alguns, e ele teve muita sabedoria a escrever esse capítulo, muita. Ele vai dar alguns conselhos, mas ele começa dizendo: permaneça o amor fraternal, ou continuem a amar uns aos outros como irmãos. Dito isso, coloca o amor em primeiro lugar, na primeira prateleira, todo o resto vai decorrer do amor.
Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade. Hospitalidade, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? É você receber alguém. E tem gente que sabe ser hospitaleira. Tem gente que você é recebido na casa da pessoa, parece que você está sendo, né, parece que estão te pegando no colo. Você entra, a pessoa entra, fica à vontade. Olha, senta aqui, preparei essa cadeira para você, ou esse cantinho aqui do sofá. Você quer uma água, quer um suco, quer um café, quer um bolinho? Não, não precisa, não, mas senta aí, vamos conversar e tal. Então, que alegria receber você nesse dia. Isso é ser hospitaleiro, é receber alguém, né, muito bem recebido. Mas a gente, quando pensa hospitalidade, a gente pensa exatamente dessa forma. A gente está pensando aqui, eu estou falando de receber alguém na sua casa, e você certamente está pensando em alguém conhecido. Mas a ideia por detrás da palavra aqui não é essa. Porque a palavra hospitalidade traduzida aqui é filoxenia. Filo é amigo. E xeno, lembra da palavra xenofobia? Xenofobia é o contrário de xenofilia, que é exatamente a nossa palavra aqui. Aliás, aqui é filoxenia e xenofobia. Xenofobia é o medo ou horror ao estrangeiro. A filoxenia é ao contrário, é você ter conexão com o estrangeiro, ser amigo do estrangeiro, recebendo, né, essa pessoa na sua casa. E por que então o autor aos Hebreus vai falar dessa hospitalidade, desse receber o estrangeiro dessa forma? Primeiramente por uma questão de educação, porque lá no tempo e no local, né, no espaço onde eles estavam, que é o espaço do Oriente, a questão da hospitalidade nesse tempo era muito requerida, era muito comum, era uma questão até de você abrir mão do seu espaço para receber uma pessoa na sua casa. Era uma questão de educação, seria na verdade uma afronta você deixar de receber um estrangeiro. Lembram-se do episódio em que há alguns episódios assim na Bíblia, mas um dos episódios é o episódio de Ló. Ao receber os anjos, ele os recebe dentro de casa, não quer que eles fiquem na rua. A hospitalidade era uma coisa muito comum naquele tempo e muito valorizada no Antigo Oriente. No Oriente ainda é assim, e cada um de nós aqui, todo mundo aqui tem família nordestina, eu acho. Tem alguém aqui que não tem nordestino na família? Poucos. O resto tudo tem, inclusive eu, meu avô era alagoano. Então vejam, no Nordeste ainda tem isso, a pessoa te recebe na casa dela e só falta pegar você no colo, capaz de deixar você sentar na rede que ele dorme. Isso é uma questão cultural que nós hoje que vivemos nas grandes cidades, infelizmente, perdemos. E agora vamos nos transportar para aquele tempo, para o tempo bíblico. O tempo bíblico não tinha muita coisa de estalagem, de você receber alguém, não tinha pousada, não tinha Airbnb, não tinha hotel, não tinha Trivago. Hotel? Então, não tinha esse negócio. E as pessoas eram recebidas conforme dava. Lembra do que aconteceu no próprio nascimento do Senhor Jesus? Ele chegou lá numa casa, José queria passar a noite, pernoitar, mas não tinha lugar. A única coisa, a pessoa não deixou de recebê-lo. Não deixou de recebê-lo, mas recebeu conforme podia. Só posso recebê-los no estábulo. Pode ser, José, para não ficar ao relento com a mulher grávida e o bebezinho que poderia nascer, obviamente ela aceitou. Então vejam, nós somos convocados pela palavra de Deus a exercer a hospitalidade. E ele vai nos lembrar que, demonstrando hospitalidade, alguns, sem saber, hospedaram anjos. Manoá, pai de Sansão, é um desses casos. O anjo fala com a esposa de Manoá que ela seria a mãe de Sansão.
E aí Manoá fala com ela, bom, esse homem tinha que aparecer para falar comigo também, eu quero entender como é que é esse negócio. E o anjo aparece a Manoá e dá as instruções, e após dar as instruções, Manoá mata um cabrito e acende o fogo e sai fumaça daquele cabrito, e aquele homem que estava falando com eles, de repente entra e sobe na fumaça. Era o anjo do Senhor ali presente. Ele recebeu aquele anjo com hospitalidade. Também em Gênesis 18 e Gênesis 19, há a conversa em que, em Gênesis 18, Abraão recebe 3 homens, que na verdade são 3 anjos. E aqueles 3 homens são recebidos por Abraão. Abraão faz uma refeição para eles, prepara tudo. E eles abrem o negócio e dizem, olha, vou abrir aqui para você o que está acontecendo, Abraão. A gente está indo lá para Sodoma e Gomorra. E vamos ver se realmente as coisas estão tão mal assim lá. E dali se segue todo aquele diálogo. E o anjo do Senhor, afinal, parte dali para cumprir sua missão, mas deixa uma promessa que acalmou o coração de Abraão. Que se houvessem uns poucos justos, ele tiraria de lá os justos antes de tacar fogo em Sodoma e Gomorra. Chegando em Sodoma e Gomorra, esses mesmos anjos vão ser recebidos por Ló, que depois seria salvo por eles. Veja, por causa da sua hospitalidade, Manoá, Abraão e Ló receberam anjos. É disso que ele está falando aqui. Então sigam a hospitalidade. E o Senhor Jesus, ele também nos dá uma orientação no Novo Testamento com relação a isso, que nem mesmo, disse ele, nem mesmo alguém que ofereceu sequer um copo de água fria a um desses meus pequeninos que está aí ofertando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, o sujeito deu um copo de água fria, ele não vai ficar sem o seu galardão, o Senhor está vendo. Hospitalidade faz parte da vida cristã. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Hoje, a nossa própria junta de missões tem cursos de capelania hospitalar, de capelania prisional. Hoje nós temos ainda, fomos um passo além, a capelania escolar. Que coisa boa, né? Poder ser capelão escolar, poder entrar ali com a palavra de Deus nas escolas. Mas aqui o autor aos Hebreus não está falando de capelania prisional, ele está falando dos cristãos, dos irmãos que estavam presos, como Paulo esteve preso, como João esteve preso na ilha de Pátimos, e como Pedro esteve na cadeia também. Ele está dizendo aqui, é isso, que nós temos que nos lembrar, e esse se lembrar aqui dos presos, dos irmãos presos, tem muito a ver com o que ele acabou de falar, da hospitalidade. É você levar a hospitalidade àqueles irmãos que estão na cadeia. Lembra? Primeiro versículo, amor fraternal. Segundo versículo, hospitalidade, decorrente do amor fraternal. Terceiro versículo, lembrar-se dos que estão presos, dos que estão sendo maltratados. Por quê? Por causa do amor fraternal. Já disse aos irmãos, mas vale a pena lembrar que a prisão naquele tempo não era pena. A prisão naquele tempo era garantia, botava o sujeito lá na cadeia para garantir que, se caso ele fosse condenado, ele estaria ali à disposição da justiça. O preso não era muito bem tratado, não. O preso ficava ali num lugar escuro, geralmente um subterrâneo, embolorado, úmido, quente no calor, frio à beça no inverno. E o que Roma dava era água e pão, e é isso. Portanto, essa hospitalidade de se lembrar do preso aqui era uma questão de garantia, porque as pessoas iam para a cadeia para visitar o preso, e até hoje ainda tem disso, né? Levavam alimentos,
levavam frutas, levavam comida, levavam um pouco de vinho para o preso poder ter uma refeição melhor e garantir que a sua imunidade estivesse boa, para garantir a sua saúde. Sem isso, seria pão e água, pão e água, pão e água, e a pessoa ia definhando, e talvez não durasse muito. Temos nos lembrado daqueles nossos irmãos que estão presos e maltratados por causa do Evangelho? Nisso, quem faz um trabalho minucioso e maravilhoso de nível mundial é uma organização chamada Missão Portas Abertas. Ah, meus irmãos, a Portas Abertas, os irmãos conhecem a história, foi inaugurada pelo irmão André, que levava Bíblias por todos aqueles países da cortina de ferro comunista. Ele fazia questão de colocar a Bíblia na mão daqueles povos da antiga União Soviética, da Iugoslávia e outros tantos países que já nem existem mais. E hoje, Portas Abertas faz um trabalho missionário, ainda produz, edita e manda Bíblias para países onde a Bíblia é proibida, jogam contêineres com Bíblias nos mares de certos países, como a China, como a Coreia do Norte, outros países assim que a Bíblia não pode chegar, e eles dão um jeito de infiltrar a palavra de Deus ali. Mas eles também fazem um ranking, eles ranqueiam os países onde a maior perseguição acontece. Para que esse ranking? Para a gente saber quais países a gente não vai visitar, porque a gente é cristão? Não, pelo contrário, é para cumprir isso aqui. Para que nós, sabendo da perseguição, possamos interceder e orar a Deus por aqueles que sofrem, são maltratados, e por aqueles que estão presos por causa do Evangelho de Cristo. E hoje, graças à nossa junta de missões, graças a Portas Abertas e tantas outras organizações missionárias, já não falta informação, já sabemos o que acontece por trás da cortina lá do Irã, da Coreia do Norte, já sabemos que há países em que supostamente são cristãos e que a perseguição cresceu terrivelmente. Quer saber um desses países? O México. O México, um país de grande maioria católica, mas que o cristianismo hoje tem sido perseguido de forma abjeta e terrível. O México está lá, dentre os 50 primeiros. E tantos outros países, a gente pensa em países muçulmanos, mas não são só eles não. São os muçulmanos, são os comunistas e alguns como o México. Mas se você quiser conhecer um pouco mais, procure no Google, Missão Portas Abertas, para que a gente possa também cumprir isso aqui. E o autor ele vai dizer que é para a gente lembrar dos que são maltratados como se nós sofrêssemos os maus tratos no nosso próprio corpo. E agora ele parte para a questão da família. Veja como são exemplos práticos, coisas práticas que nós devemos fazer na nossa vida cristã, na nossa comunhão. O que é que o primeiro versículo indicou? Permaneça o amor fraternal. Como corolário desse amor fraternal, tudo isso aqui veio se seguindo. E, inclusive, esse amor fraternal vai impactar na nossa vida dentro de casa. Dentro de casa, no versículo 4. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Faz sentido o sujeito casar-se com uma senhora, com a sua esposa, dizer que a ama, vir diante do altar do Senhor e dizer tudo aquilo: eu prometo te ser fiel até a morte, da riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, etc, 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 até que a morte os separe, diante de Deus. Diante de Deus.
casa, daqui a pouco, sei lá, estou cansado, estou tentado, e aí aparece uma outra mulher na vida dele, ou algumas outras mulheres, porque essa aí é uma porteira, meu irmão, e geralmente quando abre, não abre uma só não, abre uma, daqui a pouco já tem outra, por que não, né? Já fui numa, agora vou na outra, e na outra, e na outra, é um negócio assim, desse jeito. O sujeito chegou diante de Deus e disse que amava aquela mulher, que estava se fazendo uma só carne com ela, e que agora ele ia permanecer, ia ser uma só carne diante de Deus e dos homens. E aí ele passa a ser adúltero. Mas a palavra que está aqui não é só adúltero não, tem uma anterior, que é, olha lá, impuros. Não, nunca traí a minha mulher, eu não sou um adúltero, sou um crente fiel. E aquela pornografia que você fica assistindo lá em casa, hein? Lá no seu telefone, no seu tablet, ou desde lá do tempo das fitas de cassete, né? Do DVD, e agora está online lá, ninguém sabe o que você está fazendo. Não estou fazendo nada demais. Está sim, porque está escrito, leia comigo. Pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Então não tem essa de dizer que não, porque nunca traí minha mulher. Então, meu filho, está participando, está se fazendo partícipe da impureza dos outros, está sendo impuro no seu coração, coloca isso diante de Deus, ainda há tempo de arrepender-se. O amor fraternal vai nos levar também, até nisso, a termos um casamento agradável a nós, ao nosso cônjuge e principalmente ao nosso Deus. E a coisa vai além, porque dentro de casa também tem a questão financeira, né? A questão do dinheiro. E está escrito, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. O amor fraternal vai também desembocar, vai mexer no teu bolso. Não falamos de hospitalidade? Para receber, se você precisar receber alguém, algum irmão em casa, passou por uma situação, uma luta, e você recebe aquela pessoa, você não vai gastar dinheiro? Se você for avarento, você vai receber alguém na sua casa? Nunca! Você vai dar mais valor ao dinheiro do que aquela pessoa. É disso que ele está falando aqui. Não devemos amar ao dinheiro. Aliás, uma palavra do pastor Jorge Max da Silva, hoje está lá em Manaus. Ele deu essa palavra lá nos anos 90, eu era garoto, mas eu nunca me esqueci. E ele dizia, nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, dinheiro inclusive. Mas a nossa sociedade hoje é uma sociedade que nos induz a amar as coisas e usar as pessoas. E agora sim, nós podemos fechar essa ideia nos 2 versículos. Casamento é sobre amar as pessoas. E a questão financeira, monetária, é sobre usar as coisas. O problema está quando invertemos a equação. Queremos usar as pessoas e amar as coisas. Não amem o dinheiro. Mas eu não sei, o dinheiro é curto. E ele já resolve aqui, ele já nos diz, olha, fiquem satisfeitos com o que têm, pois Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. É quase uma repetição daquilo que Davi vai dizer lá no Salmo 37, no finalzinho, nos últimos versículos do Salmo 37, quando ele vai dizer, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque foi uma grande coincidência ele nunca ter visto? Não, ele está dizendo o seguinte, o Senhor toma conta do justo. O Senhor alimenta o justo. Quando precisou alimentar o profeta, ele foi alimentá-lo na beira de um riacho e os corvos traziam carne para o profeta. E quando até o riacho secou, ele disse, vai para a casa da viúva. E lá na casa da viúva, ele foi sustentado. O profeta passou 3 anos sendo sustentado entre
os corvos e a viúva. Deus pode fazer todas as coisas. Deus abre as portas do céu por nós, meus irmãos. Se a gente entrar numa de avarento, não, eu não vou dar o dízimo, não, eu não vou ofertar, não. Ah, tem gente lá nessa igreja que pode ofertar, que pode dar dízimo. Bota isso na tua cabeça e no teu coração. O nome disso é avareza. Avareza significa amor ao dinheiro. E amor ao dinheiro é pecado. Cuidado com isso, cuidado com isso. Se você diz, eu não vou devolver o meu dízimo, eu não vou colocar oferta no gasofilácio, não vou ofertar nada não. Por quê? Porque Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe do que eu preciso. Se Deus sabe, por que você não cumpre aquilo que está lá em Malaquias? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Fazei prova de mim, façam prova, tragam, cumpram o que é para ser cumprido e façam prova de mim, podem confiar que eu não vou falhar, não vai faltar nada. Os irmãos creem nisso? Nós batistas, às vezes, a gente fica um pouquinho cheio de dedo para falar de dízimo, para falar de oferta, a não ser em época de missões, né? Missões a gente fala o tempo todo, mas no dia a dia parece que a gente fica meio cheio de dedos, mas é o que está escrito. É o que está escrito, o ofertar faz parte da vida cristã e a avareza não pode ter lugar no nosso coração. Até porque, lembra uma palavra antiga que está fora de moda agora, nós somos mordomos de Cristo. Quando a gente é mordomo de alguém, a gente está administrando algo que não é nosso, mas é do patrão, do Senhor. Tudo é do Senhor. Os meus bens são do Senhor, o meu dinheiro é do Senhor. Por quê? Porque eu sou do Senhor. E Ele não vai deixar faltar nada. O Senhor é meu ajudador, portanto, não o deixarei, jamais o abandonarei. Decorre daí o verso 6. Por isso, porque o Senhor é o meu Senhor, não vai nos deixar, nem vai nos abandonar, por isso, podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é o meu ajudador. E ele ainda dá uma segunda continuidade, portanto, não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Na sua versão, a Almeida está dizendo assim, portanto, não temerei o que me possa fazer o homem. E a palavra aí, dessa vez a NVT não fez a melhor tradução. A NVT disse que me podem fazer os simples mortais, mas a palavra grega que está aí é homens mesmo, mas no sentido de humanidade, antropos. Quando a palavra grega é antropos, está dizendo o ser humano. Palavras como antropologia, que é o estudo do ser humano, denotam isso. Se fossem apenas homens, ele diria andros. Ou seja, que não temerei o que possa me fazer o homem do sexo masculino. Não é isso. É andros, antropos, todo o ser humano, homens ou mulheres, não me assustam. Por quê? Porque Deus está comigo, Ele é o meu ajudador. Esse amor fraternal, ele tem que estar no nosso coração, também aqui dentro, da comunhão dos santos, na igreja. Verso 7. Lembrem-se de seus líderes, que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Temos irmãos aqui que foram ganhos para o Senhor Jesus, que foram discipulados para estar na igreja e que foram batizados, por exemplo, pelo fundador dessa igreja, pelo pastor Osmar Soares. Quem aí pegou o ministério do pastor Osmar? Agora, só quem foi batizado por ele? Temos ainda 4, 5 pessoas aí que foram batizadas pelo pastor Osmar. Quem foi discipulado pelo pastor Osmar? Temos alguns também, já tem 4, 5 aí também discipulados pelo pastor Osmar. Se eu chego aqui em cima, subo agora falando mal do pastor Osmar, vocês me batem, né?
Não, que é isso, você não conheceu. Só dobra a língua para falar do pastor Osmar. E é isso mesmo, meus irmãos, nós temos que lembrar com carinho. E outra, se eu chegar aqui em cima desse púlpito e começar a pregar tudo ao contrário do que o pastor Osmar pregava, a irmã Irene vai pegar e vai me puxar pela orelha. Vem cá, moleque, que negócio é esse? Tu é garoto demais, tu sabe o que você está falando. Claro que ela não vai fazer isso, porque a irmã Irene é muito amorosa. Mas a vontade que vai dar nela vai ser essa. Como assim? Não, você está pregando tudo ao contrário. Não foi assim que eu aprendi. Pastor Osmar ensinou, foi esse caminho. Assim, 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 pela palavra de Deus. E infelizmente, meus irmãos, esse versículo está faltando ser colocado em prática hoje. Lembrar dos ensinos dos nossos líderes. Eu me lembro do meu avô, o pai aqui da minha mãe, meu avô Aurélio, e dizia com alegria e orgulho no seu coração: eu fui doutrinado, eu fui discipulado pelo pastor Ricardo Petrovski. Não é isso, mãe? Foi discipulado pelo pastor Petrovski, lá na igreja do Engenho de Dentro, na época, né? Agora é a segunda do Rio. E você, meu irmão, minha irmã? Tem aqui, para não ficar ciúme, tem a galera do pastor Jailton também, né? Tem a turma aí também que passou pela mão do pastor Jailton, que foi o pastor de maior longevidade aqui nessa igreja. Pastor Lúcio também, teve gente que passou pelo ministério do pastor Lúcio ainda, né? O Paulo foi um desses, foi batizado pelo pastor Lúcio. Teve mais alguém batizado pelo pastor Lúcio aqui? Também Rosinar, Rosângela. Então teve essa turma aí. O pastor Jailton é a grande maioria, não tenho a menor dúvida. Olha lá, a turma toda aí, né? Foi o clube do pastor Jailton. Se eu subo aqui e começo a pregar tudo ao contrário do que o pastor Jailton pregou, eu sei que a irmã Irene não vai fazer, mas a Rosimar vai me dar a banda. Calma, irmã, não precisa, eu não sou desses. É exato, cada um é cada um, mas a palavra é uma só, né? Então vejam, temos que nos lembrar. Se eu passei por uma igreja em que, se esse versículo tivesse sido colocado em prática, ela não estaria como está hoje. Uma igreja batista fundada em 1933 e que hoje é capitaneada e dirigida por um, entre aspas, apóstolo. Os batistas raiz, vendo aquele movimento, eles foram aos poucos saindo, e foram deixando só o pessoal que foi entrando ali naquele ministério. Poucos foram aqueles que insistiram e que ficaram e que iam nas assembleias, até que não teve mais jeito. O que faltou neles? Essa firmeza aqui. E sobre isso, sobre essa questão dos ensinos, porque às vezes a gente ouve uns ensinos novos, ouve aí uns vídeos na internet, assiste lá uns vídeos na internet que dão os ensinos, você pensa: rapaz, como é que eu nunca me atentei para isso? Como é que eu nunca vi esse ensinamento antes? E a resposta é: porque isso que você está vendo não está na Bíblia. Porque isso que você está vendo como ensinamento, que para você parece uma coisa grandiosa e nova, não está lá. Não confere com o original. Eu vou dar um exemplozinho bobo, o mais bobo possível, mas para você ter uma ideia de como as coisas acontecem. Eu tenho certeza que vários aqui, muitos irmãos aqui, talvez todos, já ouviram dizer assim, algum pregador: meu irmão, o temor faz parte da vida, o medo faz parte da vida, mas olha, a Bíblia diz 366 vezes, uma para cada dia do ano, inclusive do ano bissexto. A Bíblia diz: não temas. Você já ouviu isso, não ouviu? Isso é mentira. Isso é mentira. Não está escrito 366 vezes na Bíblia. Inclusive não está escrito nem de outra forma. Nem assim: não temas e não tenham medo, ou confiem firmemente, sem medo. Ainda que você pegasse outras variações e considerasse tudo como não temas, não tem 366 afirmações
dessas na Bíblia. Eu já pesquisei e já li outras pessoas que pesquisaram e não passa nem perto. Ou seja, isso é um ensino falacioso. É uma mentira com cara de verdade. Ninguém vai procurar saber mesmo. Ninguém vai pesquisar mesmo. E assim entram, dessa forma vão entrando as lendas gospel. As lendas que as pessoas vão começando a acreditar e vão levando aquilo para a vida. Ah, pastor, mas o que tem dizer que são 366 vezes? É bonito, a gente fica com aquilo na mente, não, porque não preciso temor. Meu irmão, se Deus falou, o Deus eterno, o Senhor dos senhores, que criou todas as coisas, se Ele tiver falado uma vez, não temas, é suficiente. Eu não preciso atribuir a Deus um número mágico de vezes para Ele ter dito não temas. Se Ele disse uma vez não temas, a palavra dele foi uma vez. Uma vez Ele disse haja luz. Uma vez Ele disse que houvesse separação entre as águas acima e abaixo da terra. Uma vez Ele disse que criaria as coisas que estavam, os entes celestiais, as estrelas, o sol, a lua. Não precisou mais de uma vez. Uma vez para o Senhor é mais que suficiente. Não é nem suficiente, é abundante, é superabundante. Os irmãos creem nisso? Isso é doutrina, isso é Bíblia. O resto é invenção. Portanto, como diz o verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. Gravou? Não se deixem atrair por ensinos novos. Olha, um ensino novo. E vai todo mundo para aquele lado. Você que é crente prudente, guarda o teu pé, analisa, procura o pastor aqui para tirar dúvida, ou algum outro pastor que você tenha de confiança, procura o professor da escola bíblica, procura o diácono, procura saber, faça como os irmãos de Bereia. O que os irmãos de Bereia faziam? Conferiam na Escritura se as coisas eram mesmo assim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Essa parte aqui da regra de alimento ele está falando, porque essa é uma carta escrita para hebreus. Hebreus que se tornaram cristãos, e aqui agora estavam sendo cooptados ou convidados por outros hebreus que não se converteram a Cristo, a voltar àquelas práticas judaizantes. Por isso que ele está falando dessa questão aqui. Mas para nós, o que se extrai daqui? Ensinos novos que estejam em conflito com a palavra, que não estejam de acordo com a palavra, de acordo com a sã doutrina, devem ser rechaçados, rejeitados e afastados da nossa mente, do nosso coração. Porque por esse tipo de engano, muitos hoje estão seguindo a porta larga. Crentes que estão na porta estreita. Tudo, porém, decorre de um primeiro versículo. Permaneça o amor fraternal. Se o amor fraternal, se o amor de Deus em nós, como irmãos uns pelos outros, estiver em dia, nós vamos ser hospitaleiros uns para com os outros. Nós vamos amorosamente nos lembrar daqueles que estão sofrendo ou mesmo presos por amor a Deus. Nós vamos expressar esse amor na nossa vida em família, na nossa vida conjugal. Preciso amar minha esposa porque ela é minha esposa, mas ela também é minha irmã em Cristo Jesus. E ela precisa ser amada também como minha irmã em Cristo Jesus. Isso vai se refletir no nosso trato com os outros, vai se refletir no nosso trato com o dinheiro, sem avareza, mas liberalmente, usando os recursos que temos na obra do Senhor,
para alimentar a nossa família e para ajudar também quem tem necessidade, para podermos fazer uma obra como essa que estamos fazendo aí de pintura na igreja, para que a igreja possa servir aos irmãos da melhor maneira possível. Devemos, usando esse amor, se amamos aqueles que um dia nos serviram em amor, nos introduzindo ao Evangelho, nossos professores de escola bíblica dominical, nossos discipuladores, nossos pastores amados, com quem nós convivemos e a quem aprendemos a amar, nós devemos guardar tudo aquilo que eles plantaram no nosso coração para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, que também decorre do amor. E por último, não podemos nos deixar ser atraídos por enganos, por ensinos que vão contra os ensinos daqueles que no passado nos discipularam. Por amor àquilo que foi colocado dentro de nós, por amor àquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, nós devemos nos manter firmes. Sabe como é que o povo aí fora agora está chamando o crente que é firme na sua decisão, que é firme no seu seguir da Bíblia? Nesses tempos em que estão querendo atualizar a Bíblia, estão chamando a gente de fundamentalista. Fundamentalista é o novo xingamento, é o novo palavrão. Você falou, não, você está sendo fundamentalista. Fundamentalista é quem tem fundamento, meu irmão. Se ser fundamentalista é ter fundamento na palavra de Deus e não querer atualizar a Bíblia, e não dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela apenas contém a palavra de Deus, então para mim não é um xingamento, é um prazer. Então tá, eu tenho fundamento. Se fundamentalista é isso, eu tenho fundamento e é com a Bíblia que eu vou. Foi nela que eu aprendi. Ela que precisa me transformar, ela que precisa me atualizar, e não eu atualizá-la e transformá-la à minha imagem e semelhança. O que foi que o Senhor disse? Falamos aqui de amor fraternal. O que foi que Ele disse sobre aquele que o ama? Quem é que ama o Senhor Jesus? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Se você ama Jesus, você segue, você cumpre os mandamentos dele. Amém? Nosso Deus, a tua palavra foi plantada, a semente foi plantada. O Senhor agora vem a regar e dar o devido crescimento em cada um de nós. Essa palavra possa produzir frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.